as Sagradas Escrituras, como foi anunciado antes, quando você acessou este vídeo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ouçamos este hino. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer, importa renascer. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus, importa renascer, renascer. Eu gostaria também de ler aqui, em Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo diz que devemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já o apóstolo João está dizendo para nós aqui que
O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Sabemos que Deus tem duas vontades, a permissiva e a perfeita. Aquele que faz a vontade perfeita de Deus permanece para sempre. Jesus ressaltou que, no final, muitos obreiros de iniquidade ouvirão a sentença, porque ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 7, versículo 22. São Mateus, capítulo 7, 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade que nós estamos falando aqui? A vontade perfeita de Deus. Deus tem duas vontades, uma perfeita e a outra permissiva. Deus tem duas vontades, a perfeita e a permissiva. Se você nascer de novo, esse é o mandamento de Jesus. Essa é a ordem de Jesus. Que para entrar no reino dos céus, você deve nascer de novo. Você deve ser transformado. Como São Paulo diz aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, de uma mente natural e uma mente carnal para uma mente espiritual. Porque São Paulo mesmo diz aqui na sua epístola, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso, vejamos, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem está na igreja é natural. Quem está em Cristo, como diz São Paulo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Há um velho homem e há um novo homem. O velho homem é Adão e seus descendentes. Adão caiu e toda a raça humana caiu com ele. Então, o velho homem é o Adão, o novo homem é Cristo. Paulo diz que o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Paulo vai mais longe para dizer que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque os que estão na carne são guiados pelo Espírito que existe no mundo. Nós lemos aqui, João diz, 3 coisas existem no mundo: cobiça dos olhos, cobiça da carne e concupiscência soberba da vida. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Ou seja, os embates carnais que combatem
contra a alma. As concupiscências que está nos olhos e está na carne. Desejos na carne. Né? Paulo diz, Gálatas 5:23, que os que são de Cristo crucificam a sua carne com suas concupiscências. Os que são de Cristo, não é os que dizem ser de Cristo, mas os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas concupiscências. Paulo diz que o homem que anda no Espírito, né, ele não satisfaz as concupiscências da carne. E os que andam na carne não satisfaz as necessidades do Espírito. Ora, agora ele está dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não aqueles que estão na igreja, não aqueles que estão na congregação, mas os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não andam por aquilo que vem. Os que andam, os que vivem por fé, são os que andam no Espírito. A maioria de nós hoje não vive pela fé. É muito raro alguém viver pela fé hoje. Nós estamos vivendo de recursos naturais que têm sido abundante em nosso meio. Laodiceia é simplesmente uma era de fartura, de abundância, de cultura, de educação, de meios, né? A revolução industrial colocou um monte de recurso em nossos meios. Nós temos a nosso favor tecnologia, nós temos todos os meios para viver uma vida material abastada. No entanto, é uma era pobre espiritualmente. Nós temos muito do mundo e pouco de Deus. Quando nós não tínhamos tanto do mundo, a qualidade dos cultos eram diferentes, eram melhores, a adoração era mais fervorosa, os cultos eram mais espirituais, os crentes eram mais simples, mas eram mais fervorosos no espírito, não tinha a ostentação que tem hoje, grandes templos, grandes corais, grandes igrejas, e a adoração é fria, formal e indiferente. O mundo entrou pela igreja através da concupiscência dos olhos. Hoje não é a igreja que está influenciando o mundo está sendo influenciado. A igreja não está influenciando o mundo que está influenciando a igreja. O mundanismo entrou, a concupiscência dos olhos entrou, a concupiscência da carne entrou. Então, a igreja está cheia de pessoas naturais. São poucos os que são realmente espirituais. Agora, o homem natural, ele é nascido em pecado, formado em iniquidade. O pecado, ele é atraente para o inconverso. O pecado é atraente, porque o espírito, o príncipe das potestades do ar, ele opera, o demônio, ele é um espírito, e ele interage com o espírito do homem natural. O homem natural, ele tem uma inclinação para as coisas carnais. Ele é decaído moralmente, ele é decaído espiritualmente. E essas coisas são atraídas. Há uma atração. Veja que essas três coisas estavam no Éden: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A árvore da ciência era agradável aos olhos, boa para se comer e boa para dar sabedoria. Veja só, o diabo veio com essas três coisas para apresentar a Eva. O diabo veio com essas três coisas para tentar Jesus. Né? Primeira coisa, cobiça da carne, transforme essas pedras
em pães. Depois ele veio de novo, né? O diabo veio de novo, oferecendo para ele o que? Reinos. Soberba da vida, concupiscência dos olhos. Primeiro, concupiscência do carne, transforma essas pedras em pães. Depois veio concupiscência da carne, ele mostrou reinos. Ele tentou seduzir o nosso Senhor através de coisas bonitas, coisas daqui, riquezas, posição, fama. Depois ele tentou Jesus com soberba da vida. Ele queria que Jesus se exaltasse, se autopromovesse, se jogando do pináculo para fazer com que os anjos o sustentassem e assim o povo visse que ele era o Messias quando os vissem os anjos segurando ele nos ares. Após ele se jogar e as pessoas verem, veja, aquele homem pulou lá, ele está caindo, ele vai morrer, ele se jogou. E de repente os anjos vindo e sustentando Jesus, e ele podia se autoproclamar o Messias, soberba da vida. Essas três coisas estão no mundo. E essas três coisas estão no homem natural. Ele vive por aquilo que ele pode tocar, sentir, cheirar, provar. Ele é feito de 16 elementos da terra. Seu corpo é feito de 16 elementos que estão na natureza, como cálcio, potássio, ferro e assim por diante, né? Isso exerce sobre ele uma tremenda atração. Sua mente é rebelada. Ela não se sujeita à lei de Deus. Ela não consegue. Porque Deus, ele não é carne, ele é espírito. Deus não tem natureza terrena. A natureza de Deus é espiritual. Nós somos pessoas naturais, nós nos guiamos pelas coisas naturais, nós gostamos de ter controle da situação, nós não gostamos de entregar o controle das nossas vidas para outrem. Nós não podemos confiar em Deus porque o homem natural ele não tem nada, ele não tem nenhum sentido, além dos sentidos naturais, além do que ele pode ver, sentir, pegar, tocar. Ele não consegue ir além disso. Ele não suporta adversidades, a verdade é essa. Ele não suporta adversidades. Ele luta contra essa maneira de Deus de gerar nele uma transformação. Deus, ele faz nova todas as coisas. Ele propõe uma renovação, uma transformação de mente, uma conversão, uma transformação de mente, uma nova disposição para a obediência, para a fé, para andar e viver no Espírito. É um processo doloroso. É o processo da lagarta que vira uma borboleta. Dentro daquele casulo ali, ela passa por um processo de mudança. E a palavra exatamente é isso aí, é metamorfose. Né? Conversão é isso, metanoia. Transformação, mudança de mente. A mente que estava em Cristo tem que estar em nós. O homem espiritual é aquele que discerne bem tudo. Ele é espiritual, ele julga bem todas as coisas. A mente carnal, nem a mente natural, compreende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente.
O carnal não entende, o natural entende muito menos ainda. É apenas o espiritual que discerne bem tudo. O homem natural, ele é incompatível para com Deus. A mente natural é inimiga de Deus. A mente natural se corrompe pelas concupiscências do engano. O homem natural vem da terra. O primeiro homem é da terra. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Assim como nós recebemos o terrestre, temos que receber o celeste. Nós nascemos na terra para viver na terra. Nosso espírito é terreno. Nós nos comprazemos nas coisas terrenas. Nós estamos presos aqui. O homem natural não tem vontade de ir embora. Eu conheço muitas pessoas que, se você falar de céu, de Nova Jerusalém, de arrebatamento, ela não fica muito feliz. Porque não tem nada dentro delas movendo elas para isso. Não há esse impulso dentro delas, porque elas ainda estão ligadas. Elas ainda amam o mundo. O seu espírito ainda é do mundo, a sua natureza se alimenta das coisas do mundo. O seu espírito se alimenta das coisas do mundo. Você alimenta o seu espírito. Por exemplo, tem coisas que são para o espírito. O espírito lida com a parte da emoção, né? O emocional. Música. Tem pessoas que têm apreço por músicas. Os jovens gostam muito de música. Existe terapia que é feita, terapias à base de música, musicoterapia. Isso tem a ver com o espírito, não tem a ver com a alma. Então nós gostamos muito disso. Tipo de música que você ouve, as pessoas que você se associa, né? Aquilo que você faz nas horas vagas, né? Aquilo que te dá prazer, aquilo que você escolhe fazer quando ninguém está te vendo. Esse é o espírito que você tem. Né? Você é aquilo que come. O que você digere com a boca vai para o estômago, mas a boca do espírito não é, né? O que alimenta o espírito não é a boca. A boca do espírito é o ouvido. O que você ouve desce para o coração. Então você alimenta o corpo, mas você também alimenta o espírito. Aquilo que você gosta de ouvir, as músicas que você gosta, o tipo de leitura que você lê, o tipo de sede que está dentro de você. A qualidade de espírito diz o que está dentro de você. De onde você vem, de onde você vai. O profeta de Deus para esta era diz que o nosso espírito é de cima. Nosso espírito é limpo, é cheio do gozo do Senhor, mas ele veio de cima. E ele move, né? O espírito que move dentro de cada um de nós diz o que temos, o que tem dentro de nós. Pelo que você deseja, por aquilo que você ama, você pode dizer que está no trono do seu coração. De onde você veio, para onde você está indo. Por isso diz, se você ama o mundo e as coisas do mundo, é porque o amor de Deus não está em você. Se você ainda tem prazer nessas coisas, se você ainda se alimenta dessas coisas, se você tem gozo nessas coisas, se você se regozija nisso, é porque seu espírito ainda não é de cima. Você ainda não é o que deve ser, você está muito longe. Você tem apenas uma profissão de fé. Você é um professor da vida cristã, mas você não é um possessor. O Espírito Santo não tem o controle completo de você. Falta algo. Você vai na igreja, volta, vai, ouve um bom sermão, mas você ainda está vazio. Falta algo. Algo, você já observou que algo não se ancora na sua vida? Você pode ir para um culto bom, um bom culto, um culto animado, um culto espirituoso, mas ainda há a sensação de vazio, ainda falta algo. Aquela samaritana ia, buscava água e voltava, enchia o seu cântaro, e logo no dia seguinte seu cântaro estava vazio, e aquilo cansava tanto ela. Primeiro marido, segundo marido, ela estava buscando algo, estava buscando amor, estava buscando afeto, estava buscando tanta coisa, e aquilo nunca preenchia.
Ela não precisava de marido, de amantes, ela precisava do Espírito Santo. Ela precisava da água da vida que só Jesus tinha para dar. A sua alma estava com sede de Deus. A sua alma estava sedenta por Deus, há algo faltando. O profeta de Deus disse: debaixo da sua quinta coluna tem um espaço vazio, um lugar que não tem nem mesmo uma célula. E nada te preencherá, nada te satisfará enquanto Deus não entrar naquele lugarzinho ali e o preencher completamente. Alguém disse: a alma do homem é como uma luva que é do tamanho da mão de Deus. O homem foi feito do tamanho de Deus. A alma do homem foi feita exatamente do tamanho de Deus ali. Você tem um espaço ali que só Ele vai preencher aquela lacuna. Um homem de Deus disse: se Cristo sair da sua vida, você cristão, está frio, está com desculpa da pandemia, está se esfriando, ou não está indo para os cultos, você simplesmente está esfriando. Isso significa que você estava só na igreja, né? Você não estava casado com Cristo. Porque quando você está casado, é como marido e mulher que vão para a igreja. Marido e mulher vão para a igreja. Quando termina o culto, eles vão para a mesma casa. Eles vão na mesma direção, eles vão para a mesma casa. Mas namorado não. Não termina o culto, eles se encontram na igreja. Terminou o culto, cada um vai para a sua casa. E tem gente que está assim na igreja, terminou o culto, Jesus vai para um lado e ele vai para o outro. Ele só encontra Jesus na igreja. Ele só fala com Jesus na igreja. Ele só ora a Jesus na igreja. Só lê a Bíblia na igreja. Mas quando sai da igreja, ele vai para casa. Ele não está casado com Cristo. Ela não está casada com Cristo. Estão vivendo como solteiro. Não está vivendo como noivo. Não está vivendo como esposa do Cordeiro. Aí você quer ir para o rapto? Se o mundo te satisfaz, meu irmão, se o mundo te preenche, se o mundo é tudo que você precisa, se o mundo te satisfaz, não tem nada no céu para você. Se todo o seu prazer está aqui, se tudo que te deleita está aqui na terra, você não pode ir para o céu, porque não tem nada lá que te atraia. No dia que você se separar, no dia que o mundo sair de você, e você provar as delícias do céu dentro da sua alma, você vai desejar ir para o céu. Porque o céu começa aqui. O céu é Jesus. E onde Jesus está, aí é céu. Não tem céu sem Jesus. Não é? Não tem céu sem Jesus. Não existe céu sem Jesus. Não tem vida eterna sem Jesus. Não. O céu começa aqui. É um estado de espírito. É gozo eterno que começa aqui. A evidência do céu começa dentro de cada um de nós. É uma atmosfera. Seu lar pode ser seu céu, seu inferno. Depende do que está dentro de você. Uma vez alguém perguntou para o homem: você realmente crê que Jesus transformou água em vinho? Ele disse: creio sim. Como pode ser isso? Ele disse: vai na minha casa e veja lá. Ele transformou o uísque em roupa, em comida, em mesa, cadeira, móveis, filhos felizes, esposa feliz. Foi mais do que transformar água em vinho. Ele fez um milagre na minha vida. Ele fez do meu lar um céu que era o inferno. Pense numa casa de um homem bêbado, violento, espancando os filhos, deixando a mulher e os filhos com fome, prejuízo, móveis quebrados, dentes quebrados, filhos sofrendo. E Jesus chega ali e transforma tudo aquele inferno num céu. Isso sim é realidade, isso é milagre. Não basta estar na igreja. Muitas igrejas estão fechadas. Muitas igrejas estão fechadas. É uma oportunidade para muitos simplesmente dizerem e descobrirem que a igreja não está fazendo falta. É porque essas pessoas simplesmente estavam na igreja. Não estavam em Cristo.
O seu compromisso foi somente social. Foi somente com as pessoas. Outros se desgastam, dizem, não vou mais. Por quê? Por que você não vai mais? Ah, porque o pastor fez isso, a irmã fez isso, o pastor não liga para mim, as irmãs não ligam para mim. Ah, então você foi para a igreja por causa das irmãs. Você foi para a igreja por causa do pastor. Você não foi por causa de Jesus. Eu estou na igreja por causa de Jesus. Eu não estou na igreja por causa de A, de B e de C. Eu não deixo ninguém ficar no meu caminho. Se eu estou determinado a ir para o céu, eu não vou deixar nada ficar no meu caminho. Você cria um mundo e vive dentro dele. O mundo jaz no maligno. O mundo não é uma flor de parede. Não é uma coisa pintada. O mundo é real. O mundo é um espírito. Você entra no espírito das coisas do mundo. Você se torna parte das coisas do mundo. Você está cheio do mundo. Você está cheio de concupiscência. Você está cheio de soberba da vida. Você está cheio de ambições mundanas. O seu espírito milita contra a sua carne e a sua carne contra o seu espírito. O Espírito Santo está longe de você. O Espírito Santo, para entrar em você, você vai passar por 3 processos. Exatamente como quando você encontra um vaso lá no galinheiro sujo e você pega aquele vaso e você não vai colocar água naquele copo e dá para o seu marido. Eu perderia minha fé em você. Você não vai dar água para o seu marido naquele copo. Se você o fizesse, eu perderia minha fé em você. Mas você pega aquele vaso, aquele copo e aferventa, desinfecta ele, limpa aquele vaso. Agora sim você pode colocar água e dar água para ele. Você pode encher, você limpou aquele vaso. Então, quando você se torna um cristão, a primeira coisa que você faz é se batizar. Não é tomar um banho, é se batizar mesmo, mediante confissão e arrependimento. É a justificação, é tirar o vaso da lama. Daí vem o outro processo, que é a santificação. A santificação tira a lama do vaso. A justificação tira o vaso da lama. E o batismo do Espírito Santo enche do amor do Pai. Aí você está selado dentro e o mundo está selado fora. Você é uma nova criatura, é uma nova natureza, é uma nova mente, é uma mente renovada que pode dizer amém a toda palavra que sai da boca de Deus. Você é um filho de Deus. Você nasceu de Deus, você nasceu de sua palavra, você foi gerado de novo pela palavra que é viva e permanente. Você não vai viver mais pela glória do mundo, como diz São Pedro, que é como a flor da erva, que seca, que murcha. Você foi cheio agora com a glória celestial. Você tinha a glória terrestre. Você estava atrás de uma glória terrena. Você estava atrás da soberba da vida. Desejo de ser uma grande pessoa, desejo de ser uma pessoa famosa, uma pessoa bem-sucedida, nada contra isso, mas o seu centro estava somente nisso. O mundo e a sua concupiscência vai passar, mas aquele que faz a vontade perfeita de Deus permanece para sempre. Aqueles que são transformados, são renovados, aqueles que têm a mente de Cristo, ou seja, a mente espiritual, a mente que está nas coisas que são de cima, porque Paulo disse, se você já ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas que são de cima, não se engane, não fique atrás de uma profissão de fé, não fique atrás de uma confissão de igreja, que isso não vai adiantar nada, isso não vai se suster nesta hora de crise, nesta hora que a nova ordem mundial, ou como nós costumamos dizer, o governo do anticristo está às portas. A nova ordem mundial nada mais é do que Apocalipse 13.
a besta, estabelecendo a sua marca, o seu sinal, a todos que habitam na terra, governo do anticristo, governo da besta. Somente pessoas de mente espiritual vai discernir a hora que nós estamos vivendo, meus irmãos. Veja bem, isso é um outro assunto que eu quero entrar agora. Eu quero falar sobre fé espiritual. Mas isso é um outro assunto que nós vamos abordar mais na frente. Desceu isso hoje no meu coração, conversando com um amigo, e é também um irmão, sobre fé espiritual. O que seria isso? Fé espiritual. Existe fé que não é espiritual? Existe muita fé superada hoje. E fé para encher o bolso hoje, para prosperar, para ter vida financeira. Eu disse hoje para minha esposa, ou foi ontem, eu não lembro. Eu disse a ela, você não precisa de Deus para prosperar. Eu acredito que existem milionários, pessoas bem-sucedidas, multimilionários, que nunca pisou dentro de uma igreja. Nunca ajoelhou dentro de uma igreja, ainda que fosse uma igreja católica, para fazer uma oração, para pedir uma ajuda a Deus em seu benefício. Iluminação, ou para fazer uma prova, ou para abrir uma empresa, ou para ser bem sucedido. Ele simplesmente foi lá com um homem natural e conseguiu. E às vezes muitas pessoas estão dentro da igreja orando noite e dia e não chega a metade disso, não chega a 10% disso. Então você não precisa de Deus. Porque o recurso natural é para todos. A chuva vem para todos, justos e injustos. O proveito do campo, diz Salomão, é para todos. Ser bem sucedido é para todos. Um concurso público é para todos. Abrir uma empresa é para qualquer um que tenha capacidade. Universidade é para qualquer um. Se você tem capacidade de estudar, você vai lá, senta e aprende. E seja bem sucedido. Não é isso. Deus não tem faculdade. Deus não tem escolas. Deus não tem treinamento. Deus não é executivo que dá oportunidade só para crentes. Aliás, eu acho que a maioria ainda não é. A maioria dos evangélicos ainda não estão nas universidades. São mais pessoas naturais. Mas fé espiritual é outra coisa. É outro assunto. Mas eu vou ficando por aqui com essa meditação. 1 João 2, 15 e 17, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade perfeita de Deus permanece para sempre. A vontade ali é a vontade perfeita. Deus pode te abençoar na vontade permissiva. Deus permite. Mas no final não será bom. Jesus foi enfático. Nem todos entrarão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão. Mas aquele que faz a vontade perfeita. E Paulo disse, transformai-vos. Para quê? Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um processo doloroso, é um processo de novo nascimento, é uma dor de parto. Você tem que estar predisposto a ser mudado por Cristo. E não é um processo muito fácil, não é. A coisa mais difícil é a autonegação. É a primeira coisa que Jesus propôs para aqueles que propõem segui-lo. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e faça o que com ela, pastor? Morra nela, crucifique-te. Porque Paulo disse que são de Cristo, crucificam a sua carne. Ele mesmo disse, já estou crucificado. Ou seja, o meu eu, o meu ego está crucificado. Quando o meu ego está no trono, Cristo está na cruz. Mas quando eu crucifico o meu ego, Cristo está no trono. Não pode ter dois no trono. Um tem que estar crucificado. Para que Jesus possa viver, o Marco Antônio tem que estar morto. Para que o novo possa vir, o velho tem que dar lugar.
A velha natureza tem que sair. Só um governa, só um reina. Por isso Paulo disse, se sofrermos, reinaremos. Se morrermos, viveremos. Por que, pastor, tem que sofrer? Porque o caráter nunca é aperfeiçoado sem sofrimento. O caráter não é um dom, é uma vitória. E a maior vitória é vencermos a nós mesmos. É tirar a você mesmo da frente, é tirar o ego da frente. Esse ego entronizado aí, essa velha natureza egoísta, autocentrada. E quando você conseguir tirar esse ego da frente, Cristo toma controle. João Batista disse, importa que eu diminua e ele cresça, que eu desapareça. Que o Cristo possa aparecer em mim, não eu, mas que eles possam ver Cristo em mim. É tão difícil se pregar isso hoje. Autonegação. Isso é realmente o Evangelho. Não é o Evangelho de facilidade, de vantagens. É o Evangelho que rasga, que mata o pecado, que mata a velha natureza que veio de Adão, que faz do homem uma nova criatura, que faz realmente ele um filho de Deus, um filho da vida, da ressurreição. São Pedro morreu ali no pátio da casa do sumo sacerdote para ressurgir lá no Pentecoste como o grande Pedro, o homem que Jesus deu as chaves. O Cristo ressurreto, ele morreu no Getsemane, ele foi afligido, suou gota de sangue. Antes que ele pudesse dizer, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, teve um Getsemane, teve um calvário de dor, de angústia. Você nunca será o que deve ser, enquanto você não passar pelo seu Getsemane, pelo seu calvário, pelo seu martírio. A evidência, a prova de um Cristo ressurreto nunca haveria se não tivesse um calvário, não tivesse um Getsemane. A hora mais angustiante de Jesus, dele dizer, Pai, passa de mim esse cálice. Aquilo não é só para Jesus, aquilo é para cada filho de Deus, cada cristão que propõe segui-lo. E o seu Getsemane, o seu calvário, mas sim, você pode dizer, como Paulo, né? Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Deus os abençoe, no nome de Jesus. Amém. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viver.
posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo manso lindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus, e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. A queima de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será